Dominus Vobiscum, eu sou o reverendo Ed Araújo, da comunidade Verdade e Vida. Você deve estar me assistindo agora, ou pelo nosso site, comunidadeverdadevida.com, ou pelo canal da gente no YouTube, que é Verdade e Vida TV. Talvez alguém tenha enviado essa mensagem por uma das redes sociais que você tem, enfim. Esse programa se chama 5 Minutos com Deus. Eu vou tentar, nesse segundo programa da nossa série, falar em 5 minutos sobre o texto que eu preparei para a gente refletir hoje. Bom, o texto é Filipenses capítulo 2, versículo 5. E eu queria ler com você. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse texto descontextualizado daria mais para muita coisa, mas não é o nosso objetivo aqui, portanto eu vou contextualizar para você. Aqui diz que Jesus, estando em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez servo, estando na forma de homem. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o sentimento que permeava Jesus e que Paulo está orientando a igreja de Filipos, que sinta da mesma maneira, é o sentimento de servir. Hoje, tão raro em nosso tempo. Você anda na rua, você anda nos ônibus, nos transportes coletivos, é difícil ver alguém levantar e dar o lugar para outra pessoa, é difícil você ver alguém parar para empurrar o carro de alguém que parou, é difícil você ver alguém ajudar outra pessoa que precisa, é difícil você ver alguém se preocupando com a necessidade do outro. É muito comum a gente passar pela rua e ver que as pessoas que moram na rua viraram paisagem, viraram parte do cenário. Isso é a maior prova de que Paulo estava certo ao exortar a igreja de Filipos que tivesse consigo o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus, o sentimento de ser servo. Olha, queridos, não é uma ordenança, é um prazer. Precisamos resgatar o prazer de servir. Tiago, orientando os cristãos, falando aos ricos e aos servos, disse aos servos o seguinte: que tudo que eles fizessem aos homens, fizessem como se fizessem para Deus. O que eu estou querendo dizer para você é que o próprio Cristo, quando esteve entre nós, ele disse o seguinte, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nosso tempo, nossa cultura, nos ensina que aquele que serve é que é o menos afortunado. E o que é servido, esse sim, está em posição de destaque. Mas não é isso que o Evangelho de Jesus nos ensina. E aí nós somos desafiados a ir contra a nossa própria cultura e acreditar na palavra de Deus, que diz que precisamos ter conosco o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo podendo nos colocar em lugar de ser servido, devemos ter o prazer de servir, o prazer de estender a mão, de ser solícito. Paulo, quando escreveu a Timóteo para falar sobre os deveres dos bispos, no caso dos pastores, disse que eles deveriam ser, antes de tudo, hospitaleiros. Um pastor tem que saber receber bem alguém na sua igreja ou na sua casa. E é interessante que Paulo levante isso no meio de tantos outros quesitos que um pastor precisa ter, ser hospitaleiro. Porque um pastor, por mais que hoje a gente valorize outras coisas, o pastor que tem poder, que tem palavra, tem autoridade, e olha que essa autoridade muitas vezes é medida pelo tom da voz desse pastor, ele precisa, segundo Paulo e segundo a Bíblia, ter hospitalidade, saber receber bem alguém, saber servir. Quando Cristo estava para se despedir na última ceia, ele lavou o pé dos apóstolos e Pedro disse: Senhor, não, o meu o Senhor não vai lavar. E ele disse: não, ó Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele falou: Senhor, não só o pé, mas as mãos e a cabeça, eu quero tomar um banho agora, porque eu quero fazer parte contigo. Eu quero dizer para você que servir é um privilégio que poucos têm consigo, porque servir é algo que vem do céu. A igreja tem 2 chamados que são nativos da igreja, que são inerentes da igreja: salvação e serviço. Somos chamados para pregar a salvação e para servir o mundo, apregoando o reino de Deus. Por isso eu quero dizer, fazer minhas palavras de Paulo, de sorte que haja em você, amado, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a alegria de servir. Dominus Vobiscum. Deus abençoe vocês.